Algumas biografias de Mozart têm um foco, um olhar sobre a vida dele que não é bem verdadeiro pelo seguinte: na história, a gente precisa voltar ao tempo de quem a gente está falando e relativizar como era o seu mundo na época, como eram as ideias. Por exemplo, muitas biografias dizem que o pai de Mozart explorou ele na infância, que ele era uma criança e foi explorada, e uma carga de estudo muito grande. No entanto, a irmã dele, em suas memórias, disse que era impressionante como Mozart queria aprender tudo. Tudo. Ele teve grandes dons para a matemática, para o desenho, que ele não pôde desenvolver porque a música tomou conta da vida dele. Então, não existia naquela época a noção de infância que nós temos. Essa noção de infância vai ser na segunda metade do século XIX, quando vão surgir os primeiros jardins de infância. Na época de Mozart, a criança era tratada como um mini adulto. Até a roupa era igual do adulto. Roupa para a criança nós só vamos começar a ver no final do século XIX. Então, quando Mozart estava com 14 anos, alguns livros dizem, na sua adolescência, não existia a noção de adolescente. A noção de adolescência é do século XX. Então, ele estava encaixado no mundo da sua época. Quando ele tinha 14 anos, ele foi novamente à Itália para se apresentar e aperfeiçoar seus estudos. Seu pai tinha uma visão espetacular a respeito disso. Levou-o para estudar com o célebre da época Padre Martini, para aperfeiçoar os estudos de Mozart. Depois que ele fez um período, ficou estudando com o Padre Martini, ele foi a Bolonha. Em Bolonha tinha a Academia Filarmônica de Bolonha, a mais alta, prestigiada instituição musical da Europa da época. E seus membros, para se tornar membro da Academia Filarmônica de Bolonha, só podia ser a partir dos 20 anos. E Mozart, com seus 14 anos, apresentou-se para os membros desta academia, que foram para praticamente examiná-lo. Foi aplaudido exaustivamente e imediatamente integrado como um membro da Academia Filarmônica de Bolonha, o mais jovem da história. Nessa mesma viagem, ele foi a Roma. E na Capela Sistina ele foi assistir uma apresentação de uma música sacra polifônica de Allegri. Allegri foi um compositor renascentista. O coro da Capela Sistina, a música polifônica renascentista, é a capela, não tem instrumento. Esta obra tinha 9 melodias diferentes, misturadas com textos cantados ao mesmo tempo. E a partitura era uma obra exclusiva da Capela Sistina. A igreja não permitia que fosse executado fora de lá e ninguém poderia ver e nem copiar essa partitura. Mozart escutou, quando terminou chegou no quarto e transcreveu as 9 vozes perfeitamente. Nesta ocasião, ele ganhou uma grande comenda do Papa da época, uma honraria altíssima. E ele tinha 15 anos e já tinha composto mais de 100 obras de altíssima qualidade. Acontece que nessa viagem, quando foi em Veneza, ele se apresentou. E também, com aquele sucesso, um nobre encomendou um quadro para um importante pintor italiano da época. Mozart foi retratado durante a sua vida em quadro 4 vezes. Esse é um dos 4 quadros pintados de Mozart. Ele está
sentado de costas para um cravo, de uma jaqueta vermelha, peruca branca, e esse quadro estava numa coleção particular e agora vai ser leiloado em Londres pela Christie's. Uma fábula o preço desse quadro de Mozart. E nós vamos voltar para a sinfonia e vamos trazê-la para o século XXI, porque Mozart é atemporal, é eterno. A Sinfonia 40 é uma das mais conhecidas e executadas e atrai, né, a imaginação, a criatividade de muitos músicos, como de um grande pianista virtuoso italiano que fez uma variação para 2 pianos da Sinfonia número 40, introduzindo até elementos de jazz. Mozart, se vivesse no século XXI, ia amar, porque ele era moderníssimo na sua época. Quem vai executar são 2 pianistas irmãos holandeses, Luca e Arthur Jussen. Eles vão tocar na sala de concerto da Orquestra Concertgebouw em Amsterdã. Uma sincronia maravilhosa, uma modernidade e a grandiosidade de Mozart presente.